Bom dia, está começando o Café com Claudinho Gaúcho. Hoje nós vamos bater um papo com a Maria Fernanda do cartório do Roça Grande, justamente por ser uma data festiva para eles. São 30 anos de cartório, 30 anos ajudando a população daquela região ali do Roça Grande e também da região norte de Curitiba, a região metropolitana. E para mim, vou dar um bom dia para ela perguntar se eu já não estou errado por aí. Bom dia, Maria. Bom dia, Claudinho, tudo bem? Tudo jóia. O cartório de vocês atende só essa região ou não? O pessoal que está vendo nós lá em Ponta Grossa quiser vir fazer um documento, pode vir também? Pode sim, Claudinho, na Já verdade. Pode. Não, na verdade você acertou. Você acertou pelo pelo pessoal que mais usa o cartório, tá? Então a gente acaba atendendo realmente mais gente, que é até pela localização física, né? Acaba atendendo mais o pessoal de Colombo, com certeza, bastante gente de Almirante Tamandaré, da região metropolitana de Curitiba e principalmente ali do norte de Curitiba também, porque na verdade a nossa localização física é dentro do município de Colombo, mas é muito no limite justamente da região norte de Curitiba. Então os bairros ali, Bacaxeri, Santa Cândida, Bairro Alto, costumam utilizar muito os nossos serviços, né? Mas também não tem essa limitação territorial, né, para os serviços tabelionatos de notas. Aí eu incluo reconhecimento de firma, autenticação, escrituras, procurações e etc., de livre a escolha do tabelionato de notas, né? Então a pessoa pode procurar o tabelionato de notas com quem ele mais se identifique, né, que sinta mais confiança, ou por uma questão também de localização e etc. Mas pode sim utilizar os serviços na grande maioria dos atos notariais, com certeza. Até na questão de estrutura, né? Porque vocês ali estão com uma estrutura excelente e nesses 30 anos mudou muito. Até a localização do cartório mudou e a estrutura. Eu lembro do último local que estava, que era um pouco mais pequeno, um pouco mais apertado, era mais complicado. Sim. Mas dentro dessas mudanças dos 30 anos, você consegue fazer um resumo para a gente do que mudou no cartório, nos cartórios em gerais, né? Não só no de vocês. Exato. Eu vou fazer um breve resumo mesmo, porque a história é longa, né? Mas, enfim, na região de Roça Grande, que é onde é localizado o cartório, porque ele é tecnicamente chamado um Serviço Distrital de Roça Grande, que tem as atribuições de tabelionato de notas e de registro civil. Ele foi instalado nessa região justamente porque não havia um cartório específico lá naquela região. E se você for ver, Claudinho, tabelionato de notas e de registro civil são os cartórios que mais se usa no dia a dia da população. Registro civil nem se fale, nascimento, casamento e óbito por conta, né, dos fatos da vida, todo mundo em algum momento passa por um cartório desses, e das notas, pelo serviço que eu comentei, acaba sendo usado muito. Então não tinha. Então, de repente, né, lá no ano de 1991, foi instalado o Serviço Distrital de Roça Grande, então a população que, né, já morava no entorno e que tinha que se deslocar bastante para chegar até um serviço cartorial, né, pôde ter esse acesso. Então isso foi muito interessante. Hoje, esse aspecto da localização é bastante importante, mas também tem outras maneiras de atender, como, por exemplo, online. Hoje, telefone e internet facilitou muitas coisas, mas imagina, há 30 anos atrás, tinha que ir na raça mesmo. Ia de bicicleta, ia de caminhão, ia de carro, ia a pé, tinha que chegar ao cartório. Então, hoje está muito mais fácil o acesso. Daí, inclusive, na questão física, o acesso ao cartório Roça Grande está muito mais fácil, porque a rodovia está muito tranquila de transitar, né? Ele está realmente, o entorno muito fácil de chegar, as instalações são fáceis de recepcionar e tudo mais, além das possibilidades online, digital hoje, né? Estamos na nova era digital, aí não é um caminho sem volta, já estamos nessa também. Até um tempo atrás, a gente montava um comércio, a gente não se preocupava em estacionamento. Aí hoje a gente começou a se preocupar, pouco tempo atrás, a gente começou a se preocupar com o espaço de estacionamento, porque vocês têm um amplo estacionamento lá. Mas hoje eu acho que a preocupação maior é o online, né? Porque até o serviço notarial, eu estava falando que você cria um certificado, que você tem muitas situações que hoje você não precisa mais ir ao cartório. Assim você vai lá e cria essa... Como antigamente criava aquela abertura de firma, que era uma assinatura, sim, hoje dá para fazer no online. Hoje já dá para fazer no online, com certeza. É evidente que tem alguns requisitos, né, das normas para serem observados com relação a isso, tem que ser analisado caso a caso, mas dá. Hoje é muito tranquilo, inclusive em qualquer tabelionato de notas é possível fazer um certificado digital gratuitamente, chamado do e-notariado, né, o certificado do e-notariado. Então isso é muito tranquilo e está acessível. E as escrituras e procurações públicas já estão
estão sendo lavradas de maneira eletrônica. Ainda tem sido muito usado também a questão dos documentos físicos, da presença física, né? Acho que é para fins de negociação e etc. Inclusive, para algumas pessoas que ainda não estão tão familiarizadas com o ambiente digital, então a gente está numa fase de transição agora, sabe? Então, assim, os dois ainda são bastante importantes, tanto o físico quanto o digital. Ainda está importante o estacionamento. Aconteceu isso com os bancos, né? A gente lembra dos caixas eletrônicos, que tinha caixa e as agências grandes. Hoje a maioria dos bancos são a caixa, uma agênciazinha pequena, com o gerente, com pouca gente, ele reduziu para poder dar atendimento à demanda. Hoje o documento do carro já não é mais aquele certificado verde. Você vai no Detran, pega uma guia para fazer o reconhecimento. Tá numa transição tá, mesmo, já, logo, né? logo vai chegar Já nessa... tem os outros tipos de documentos, já vem os outros modelos de documento de transferência de veículo, né? O certificado de transferência, mas ainda estamos operando muito com o modelo antigo, sim. Então é assim, é uma transição, mas ela é rápida, né? Então assim, o que a gente tem que estar, muito embora a gente não esteja fazendo ainda a maioria dos nossos atos de maneira eletrônica, nós estamos preparados para isso. Acho que esse é o ponto importante. A mudança dos últimos 30 anos que teve, dos últimos 20, vamos colocar, e os 10 que já passaram, esses 10 foi uma mudança de um boom. Os próximos 5 provavelmente vão ser outra mudança grandiosa. Por quê? Cartório, antigamente, quando inaugurou lá 30 anos atrás, eu sei que tua mãe já é cartorária, então você já nasceu dentro de cartório, você vai saber explicar bem pra gente isso. Mas vamos falar desses 30 anos. O que se fazia no cartório? Era o casamento, o óbito, o nascimento, transferência de veículo e escritura. Isso já se fazia, e né? xerox, né? Também fazia xerox. Hoje se usa mais. A cópia autenticada, né? Então isso, assim, esses atos todos que você comentou, eles já eram previstos, são previstos já na legislação, né, mais antiga. Tem a Lei de Registros Públicos, que é do ano de 1976, tem a Lei dos Cartórios, que é de 1994, né? Então já tinha essa previsão desses atos. Mas o que aconteceu, Claudinho, foi que a sociedade mudou, né? Os quereres, os desejos, a necessidade de segurança jurídica da população mudou. E também com isso mudaram algumas normas. Então sim, passou-se a poder fazer mais atos em cartório com relação ao que era feito antes. Um exemplo assim clássico que a gente tem e que demonstra assim muito bem a efetividade, na verdade, dos serviços notariais especificamente, é a possibilidade de fazer inventário, separação, divórcio na via extrajudicial, ou seja, no cartório. Né? Então, é algo que tinha que ser feito antigamente só na via judicial, hoje pode se fazer em cartório. Uso capião, outro benefício, outro né? benefício, exato, outro direito que pode ser buscado, né, nos cartórios agora. Então, hoje em dia é possível falar isso que é uso capião extrajudicial. É uso capião que é processado no tabelionato de notas e no registro imobiliário. Tem que passar pelos dois, tem que fazer a ata notarial de uso capião no tabelionato de notas. Antigamente era só isso, eu estou falando antigamente há 10 anos, né? Até menos tempo que tem as normas que propiciam realmente o uso capião extrajudicial. Ele é de 2018, se você for ver, é bem recente, né? Agora, inventário e partilha já tem mais tempo, é da lei de 2007. E tem sido feito com cada vez mais frequência. O que eu vejo é que a procura também tem aumentado e as pessoas já se acostumaram. Agora eu posso dizer que as pessoas já se acostumaram com isso. Agora eles já acham melhor ir direto no cartório do que procurar a via judicial. Então teve esse tempo também de adaptação da sociedade, né? Como você comentou do uso capião, eu preciso estabelecer um advogado ou não? Eu vou no cartório e vou fazer tudo? Como é que funciona esse trâmite? O procedimento da uso capião, ele em algum momento, ele sim vai precisar da assistência de um advogado. Tá? Ele é dividido basicamente em 2 grandes momentos. No tabelionato de notas, a lavratura da ata notarial para constatação de tempo de posse para fins de aquisição da propriedade por meio da uso capião. E aí, na sequência, esse documento, que é a ata notarial lavrada pelo tabelião de notas, mais uma série de documentos que aí tem que ser analisado, né, caso a caso, de acordo com as normas, especialmente do provimento 65 do CNJ, tem que ser levado para o registro imobiliário para fazer a análise, para ver se vai dar certo lá ao uso capião. E aí, nesse momento, precisa sim o advogado. Então, em suma, né, para a lavratura da ata notarial no tabelionato de notas não tem necessidade do advogado, mas lá no registro imobiliário sim tem. E aí o que se recomenda, né, é que justamente o advogado já acompanhe todo o trâmite, porque a ata notarial vai desaguar lá no RI, né? Nota promissória. Nota promissória a gente vê falar que ela vale mais do que cheque, porque cheque hoje não está valendo mais nada, que ela vale mais do que o fio de bigode. Ela tem que ser registrada em cartório, ela tem que ser reconhecida a firma, ou só a pessoa assinou aquele papelzinho amarelo
vale? Porque eu vi esses dias, eu fui lá fazer uns documentos e eu vi um pessoal reconhecendo notas promissórias. Lá não era nem uma amarela, era uma digitada. E eu fiquei curioso, porque era 20 e poucas notas promissórias. Eu falei, pô, será que tem mais validade? E eu ia te perguntar lá, aproveitar e perguntar aqui. Tá certo. Olha só, obrigatório não é, tá? Mas o que que acontece? Quando você faz um reconhecimento de firma, você está tendo um atestado, né, com fé pública do tabelião, dizendo que quem assinou aquele documento foi realmente a pessoa que está sendo indicada. Né? E de preferência ainda fazer o reconhecimento por verdadeiro, porque daí a pessoa está lá no cartório, porque daí é o tabelião dizendo, ele esteve aqui e ele assinou na minha frente. Então eu estou fazendo 2 reconhecimentos ali, basicamente. Eu estou reconhecendo a identidade da pessoa e também a capacidade dela com relação à assinatura do ato. Ou ainda dá para fazer o reconhecimento de firma por semelhança, né? E isso pode acontecer se, por exemplo, você tiver uma nota promissória para levar a cobrança e etc., você já quer deixar o reconhecimento de firma feito, mas você não tem nenhum contato mais com o emissor da nota promissória, certo? Isso acontece. E aí você vai buscar onde essa pessoa tem um cartão de assinatura e fazer isso. Com certeza vai te dar um corpo bem maior para você buscar a tua cobrança, né? Não vai ter esse questionamento sobre a assinatura. Tá aí uma dica bem bacana do seguinte, quando a pessoa vai comprar alguma coisa de você, ela topa tudo. Ela aceita tudo, porque ela é maravilhosa, ela paga as contas todas em dia. Quando ela vai locar um imóvel seu, não, eu sou o melhor inquilino do mundo, eu sou. Quando começa a dar problema, ela te xinga, ela te processa. A gente vê muitas brigas aí extrajudiciais, judiciais e até brigas que chegam a vias de fato. Não custa muito você se prevenir com documentos e pegar essa pessoa e reconhecer, como a Maria Fernanda comentou, por verdadeira. Daí não existe como ela dizer, não, eu não assinei, eu fui coagida, né? Exato. Não tem verdade, como a pessoa falar, não, eu estava com um revólver na cabeça, não, dentro do cartório você não estava. Não, a chance disso ser desconstituída, assim, é muito remota, porque tem a fé pública do tabelião atestando que ele fez isso. Então, essa fé pública significa que tem uma presunção de veracidade por trás daquilo. Sabe? Se você tiver uma discussão judicial muito séria, comprovar às vezes, né, se foi tudo fraudado, inclusive o reconhecimento de firma fraudado, aí tudo cai por terra, evidentemente, né? Mas existe essa presunção de veracidade. E é aí que traz a segurança jurídica junto, né? A questão de procuração pública. A gente vê muita gente falando, não, eu assino por ele, isso e aquilo. Mas tem que ter esse documento, não tem? Tem que ser um documento feito em cartório, tem que ter uma... Sim, a procuração pública, na verdade, ela serve para uma série de atos da vida em que uma pessoa deve representar outra, ou quer representar, um outro quer ser representado. E tem vários atos que são necessariamente, se você for representado, você deve ser representado por uma procuração lavrada em cartório, que é a procuração pública. Então, por exemplo, se alguém vai assinar uma escritura pública no seu nome, se alguém vai casar em seu nome, se alguém vai constituir um direito... Dá para casar em seu nome. Perigo! Mas aí, quais são os cuidados, né? Para você justamente não ficar assustado assim com o perigo, o que a gente faz, Claudinho? Na procuração, que você vai dar uns poderes para alguém casar no teu nome, a gente vai dizer bem certinho quem é sua noiva. Já vai tudo especificado. Ele só vai assinar, às vezes, por eu não poder estar no dia do meu casamento. Mas acontece da pessoa não poder estar no dia do casamento? Acontece, Claudinho. Principalmente... É que a pessoa às vezes vai para o exterior, às vezes vai para o exterior, trabalho, exatamente. Principalmente nesses casos, assim, sabe? Ou às vezes até por uma questão de comodidade mesmo, né? É estranho não querer casar, mas geralmente é porque não quer mesmo casar. Agora, mas a procuração também pode ser para dar entrada. Você falou de casamento, eu pensei na herança. Eu vou cortar, que se o pessoal quiser mais informação, tá o telefone do cartório aqui embaixo, marca um horário, eu só vou dando as ideias aqui. Não, mas aqui é que eu me empolgo, se deixar que eu vou ficar 3 horas falando cada tema. A questão aqui. De um pai que passa a procuração para um filho, ele tem 5, 6 filhos, mas ele passa para um filho assinar por ele, para facilitar, às vezes, por causa da idade, ou porque tem muitos bens e... Na hora da herança, aquele filho pode assinar por toda a herança ou é outra situação se ele tem testamento, se ele não tem testamento, como é que funciona? Porque hoje tem filho roubando, irmão roubando irmão, filho roubando pai, e a gente só conhece realmente quem são as pessoas depois que ela começa a atrasar pagamento. A mulher você só conhece quando separa a capacidade que ela tem de ter raiva, e o marido a mesma coisa, eu estou falando aqui os dois. Funcionário você só conhece quando manda embora e os irmãos só na hora da herança, da partilha da herança. Essa hora você vai conhecer os teus irmãos. E as cunhadas, então, nem se fala. Mas existe esse... Tem umas verdades aí, viu? Mas olha só, quando fala em procuração, Claudinha, aí você deu um exemplo do que aconteceria no direito que se chama a cessação
dos poderes, do mandato, tá? A procuração é justamente aquele instrumento do mandato, quando alguém dá poder para agir em nome do outro, né? Mas se aquele que deu os poderes, no caso do teu exemplo seria o pai, que passou os poderes para o filho, e o pai vier a falecer, cessa o mandato, aquela procuração não pode mais ser usada. Então não adianta você pegar uma procuração dessa e querer matar o pai, é porque tem gente que vai... Eu estou estudando e a gente tem conversado muito justamente sobre isso, tentar entender a mente do ser humano, e ninguém consegue, nem Freud explica. Né? O brasileiro ele é danado para achar o jeitinho, por isso que nós estamos na situação que nós estamos aqui. E você sabe que às vezes tem tentativa de utilização de procuração de pessoas já falecidas, Claudinho. Às vezes é por desconhecimento, porque não se sabe mesmo ainda há tempo que a pessoa veio a falecer, mas às vezes é querendo ver se passa. Tá? Mas a gente tem meios de checar isso. Nessa do pai eu vou deixar para vocês ligar lá agora, que já veio outra pergunta. Essa ela já não vai nem responder aqui. Tá com dúvida, liga lá. Na questão eu compro um automóvel, eu não transfiro o automóvel, eu pego uma procuração. Ou eu compro um apartamento que está sendo pago e eu pego uma procuração e essa pessoa vem a falecer. Essa procuração também perde o valor? Também perde o valor. Vai ter que ir para inventário o carro, vai ter que ir para inventário... A procuração simples, o contrato de gaveta que a gente fala? Exato. Aí tem que analisar cada um dos casos mesmo, sabe, Claudinho? Tem alguns casos em que é possível aproveitar o ato, né, como se fosse equivalente a um compromisso de compra e venda, e aí os herdeiros, ao invés de levar o inventário, eles vão cumprir uma obrigação de fazer que ficou pendente da pessoa falecida. Então tem que analisar mesmo documentos, termos bem certinho, Quem que preenche esses documentos? Eu vou num contador, eu vou num advogado, ou o cartório mesmo faz esse tipo de... Eu chego lá e explico o que eu preciso? Os instrumentos públicos, eles são lavrados, eles são minutados, eles são redigidos pelo próprio cartório mesmo, tá? Então, assim, às vezes as pessoas chegam com um modelo, olha, eu preciso de uma procuração assim. Por exemplo, do banco isso é muito comum, sabe? O banco sempre pede procuração pública para movimentação de conta bancária, né? Até por uma questão de segurança jurídica. Uma procuração pública, ela com certeza ela é muito mais segura do que uma procuração particular. Então, por isso é que os bancos pedem. E aí os bancos geralmente dão um modelo. Olha, eu preciso que conste esse poder. Os poderes são assim, por exemplo, para movimentar conta, para sacar, para obter extrato, esse tipo de ações que são necessárias ser feitas, sabe? Interessante. Então ficou com dúvida nisso aí também? Entra em contato, senta. Não adianta chegar lá escrito num papel de pão que esse apartamento era meu e vai ser dele, que não tem validade nenhuma. Olha, tem que ser analisado, né, Claudinho? Talvez um papel de pão possa vir a ser útil numa discussão de uso capião. Judicial daí. Ou às vezes, se tiver mais elementos, talvez até no cartório dê para resolver o uso capião. Mas não como único documento, com certeza. Né? Um único documento de papel de pão não resolve. A gente se preocupa muito hoje com essa pandemia que aconteceu e está acontecendo. Tem muita gente que nem pensava que ia virar óbito. E nem imaginava. Eu perdi um amigo meu que ele estava construindo, planejando a aposentadoria, né, fazendo imóveis. Não, eu mais uns 2, 3 anos eu termino essas construções. Eu tinha terminado a construção já no litoral. Eu vou morar lá. E em questão de uma semana a gente perdeu ele. Não deu tempo de fazer uma procuração para a esposa, não deu tempo de dar um abraço no filho, não deu tempo para nada. Então eu acho que se deve prevenir. Só que a gente nunca tem a ideia dos meios, de como é que se faz isso. Agora uma questão que a gente vê que mudou muito e dentro, como você disse, o cartório fazia nascimento, óbito e casamento. A questão casamento. O casamento ainda exige aquele trâmite todo de alguns dias para verificar se a pessoa não é casada. Não... Sim. Já a união estável também exige tudo isso ou não? Não, tem diferenças, Claudinho. Na verdade, assim, até o próprio casamento já teve algumas alterações, não tanto quanto ao procedimento, mas quanto às pessoas que podem casar. Né? Se a gente tivesse essa conversa 15 anos atrás, Claudinho, eu ia dizer que o casamento é entre homem, mulher e ponto. Né? Então vocês devem ter, né, acompanhado uma evolução nesse sentido, e aí, como eu disse até no começo da nossa conversa, a sociedade também, né, mudou, passou a aceitar situações que antigamente eram assim um absurdo. Né? Então o que aconteceu? Nos últimos 10 anos especificamente, passou-se a aceitar também a união de pessoas do mesmo sexo, por exemplo. E aí, nesse aspecto, eu gosto até de frisar, o processo do casamento de pessoas heterossexuais ou do mesmo sexo é exatamente o mesmo. Não tem o que pôr nem tirar. E união estável casamento também. E união estável também. E união estável também. Na verdade, a união estável foi até o caminho para que se pudesse fazer o casamento das pessoas do mesmo sexo, assim, eu digo, o caminho jurídico
político, né, para que quando se passou a aceitar. Então, assim, hoje em dia, as pessoas do mesmo sexo ou heterossexuais podem optar pelo casamento ou pela união estável e faz direto, é exatamente o mesmo procedimento. E aí que é diferente o procedimento da união estável com relação ao casamento. O casamento, como você bem disse, tem aquele processo, né, tem a questão do edital de proclamas, então pelo menos 15, 20 dias antes da data que os noivos, né, pretendem casar, devem dar entrada na papelada e etc. E aí, com o casamento, altera o estado civil, né? Então a pessoa passa de solteira, ou viúva, ou divorciada para o estado civil de casado, tem a possibilidade certa de alteração de nome, pelo acréscimo do sobrenome do outro cônjuge, e a legislação também traz algumas normas um pouquinho mais firmes com relação a relação entre os dois, né? E aí, com relação à união estável, na verdade, o procedimento é muito mais simples, porque ela é nada mais do que uma escritura declaratória em que as partes os interessados vão até o tabelionato de notas e declaram: olha, eu declaro que vivo, né, numa união notória, pública, duradoura, com o objetivo de constituir família com o fulano e tal. E os dois, né, reciprocamente se declaram assim, assinam no mesmo documento, e aí está declarada a união estável. E aí tem alguns procedimentos, como um registro lá no registro civil, na sequência. Aí também, para dar publicidade a isso, também podem anotar isso nos registros de imóveis, etc. Mas aí não tem a questão de alteração do estado civil. A pessoa continua. Se é solteira em união estável, o estado civil continua solteira. Viúva continua viúva. Continua viúva. Agora, nós vamos ter que ir para os nossos comerciais, mas eu quero perguntar para ti o seguinte. União estável entre mais do que duas pessoas, se há possibilidade. A pessoa casada que não convive mais, mas não fez o divórcio, se ela pode fazer essa união estável. E uma outra coisa que muita gente tem preocupação é a questão de direitos na herança, direitos. Meu avô está com 60 anos e arrumou uma mulher de 18. Ele fez a união estável, que direitos que ela tem em cima, como é que funciona, se é unânime, se existe como mudar em vida e morte. Mas nós vamos nos comerciais rapidinho, você que está curioso, aguenta aí. 1011 imóveis próprios. Hoje, estou feliz, estamos entregando nesse condomínio, esse asfalto maravilhoso para o pessoal daqui. E lá no Dona Hilda 8 nós temos unidades a partir de R$ 99.900. É isso, meu amigo Jean? É isso aí, patrão. E quem comprar com a gente esse final de semana vai ganhar os brindes, hein? Os brindes da 1011. E mais, traga seu carro para avaliação e parcelinha desse tamanho que cabe no seu bolso. 1011 imóveis próprios. Vem para cá. Mil e 11 imóveis próprios. Hoje, estou feliz, estamos entregando nesse condomínio, esse asfalto maravilhoso para o pessoal daqui. E lá no Dona Hilda 8 nós temos unidades a partir de R$ 99.900. É isso, meu amigo Jean? É isso aí, patrão. E quem comprar com a gente esse final de semana vai ganhar os brindes, hein? Os brindes da 1011. E mais, traga seu carro para avaliação e parcelinha desse tamanho que cabe no seu bolso. 1011 imóveis próprios. Vem para cá. É ruim, tia. Eita, cachorro. Olá, você já me conhece, eu sou o Lucas Postal e hoje estamos aqui diretamente do município de Bocaíba para entregar mais uma obra concluída pela construtora Casas Maracanã. Vamos dar uma olhadinha na interna desta residência. Vamos dar agora uma olhada na interna desta residência. Aqui temos um quarto de casal. Aqui, logo ao lado do quarto, temos um belo banheiro. Um outro quarto de solteiro. Aqui temos a cozinha. Olha só que legal que ficou essa cozinha. Bem ampla, bem arejada, com 2 janelas. Não podemos esquecer, tem mais um quarto ainda aqui embaixo nessa residência. Olha só agora, hein, galera, que legal esta parte da casa. Aqui estamos na sala. Pode vir comigo. Agora nós vamos dar uma olhadinha aqui na parte superior. Olha só que legal esse escritório. Na parte superior desta residência. Olha só a vista que o proprietário tem. É isso mesmo, pessoal. Agora vamos dar uma olhadinha como é que ficou a parte externa dessa residência. Vamos lá.
Pessoal, meus amigos, estou aqui hoje feliz entregando o asfalto pro pessoal do Dona Hilda 6. E lá no Dona Hilda 8 a gente tem unidades a partir de R$ 99.900. Entrada, mais parcelinha que cabe no seu bolso desse tamanho. É isso, meu amigo Jean? É isso aí. E a gente tá com uns brindes para entregar esse final de semana para vocês, hein? Brindes para você! 1011 imóveis próprios, vem para cá. Pessoal, meus amigos, estou aqui hoje feliz entregando o asfalto pro pessoal do Dona Hilda 6. E lá no Dona Hilda 8 a gente tem unidades a partir de R$ 99.900. Entrada, mais parcelinha que cabe no seu bolso desse tamanho. É isso, meu amigo Jean? É isso aí. E a gente tá com uns brindes para entregar esse final de semana para vocês, hein? Brindes para você! 1011 imóveis próprios, vem para cá. Então, Maria Fernanda, aquele meu avô lá de 80 anos, 90 anos, que arrumou uma menina de 18, ele fez uma união estável, ele continua como viúvo nos documentos dele. Ela tem direito à herança dele? Olha, Claudinha, aí você tocou num ponto meio complicado, né? Na verdade, primeiro, se você for olhar a lei seca, vão dizer que tem algumas regras diferenciadas com relação ao casamento. Mas já dá para se defender que hoje em dia está muito parecido, tá? Mas pela idade e também pelo fato dele ser viúvo, se não tiver feito a partilha da dissolução do casamento anterior, pode ser que incida num regime de bens que é justamente o de separação obrigatória de bens. Mas mesmo assim, nesse regime, se tiver alguns bens que sejam particulares dele, é uma salada. Isso aí realmente, você tem que Claudinha, sentar lá, tanto você a novinha, quanto você o velhinho não, agora diz que é melhor idade. Melhor idade, né? O cara já não aguenta mais nem, não aguenta mais com a menina de 18. Entra em contato lá e tira suas dúvidas. Você, filho, também entra em contato e tira suas dúvidas. O casado, que ele se separou da mulher, está convivendo com outra pessoa, mas ele quer oficializar isso, mas a ex não quer assinar o divórcio. Ele pode fazer união estável mesmo casado? Existe a bigamia ainda? Existe Sabe que ele pode fazer união estável, ele não pode casar de novo. E aí tem até mais uma divergência, né, uma diferença, na verdade, entre a união estável e o casamento. A pessoa que no papel é casada, mas não, está separada de fato, né, do cônjuge e está convivendo com outra pessoa, pode sim. Daí ela, de preferência, deve declarar que já está, né, deve ser o fato mesmo, e assim declarar que está separada de fato há pelo menos 2 anos. Então isso tem sido muito bem aceito. E o que não está separado e tem um amante, ele quiser fazer uma união estável com essa amante para garantir alguma coisa, ele pode fazer? Eita, daí complica, né? Aí ele teria que dizer na união estável que ele está separado de fato há 2 anos. Então e isso existe a bigamia ainda. Mas isso aí seria uma mentira, né? E aí não dá para... Daí seria uma declaração falsa no documento público super sério, não recomendo de Existe jeito a bigamia, nenhum. então, nesse caso, ainda que pode dar problema, né? Mas você sabe que judicialmente já teve algumas decisões dando, por exemplo, pensão para mais de uma pessoa, porque né? Para a esposa e a amante, ou às vezes até uns consentidos, assim, né? De mais gente daí, convivendo. É aquilo que eu perguntei para você, casar 3 não pode? Não pode. Né? 4, 5, às vezes... Não, mas na de união jeito estável pode ser feita entre um homem e 2 mulheres, entre 3 mulheres. Isso ainda não pode ser formalizado em o trisal cartório. Que eles falam, não, ainda em cartório isso não pode ser formalizado, tá? Mas o que eu vejo é que tem algumas decisões judiciais que já estão reconhecendo alguns direitos para as pessoas que vivem nessa situação. E aí pode ser até que seja uma tendência, né, Claudinho? Se antes não podia, mas a sociedade muda e a sociedade, mudando ou não, ela tem que ter a proteção jurídica. Como proteger juridicamente essas 3, 4 pessoas que estão juntas? Fica o questionamento, né? Eu vejo falar lá para aquele lado das Arábia, lá diz que o homem pode ter quantas mulheres ele aguenta sustentar. Né? Me parece que assim, se eu estiver errado, me desculpe. Mas sustentar, porque o cara mal aguenta com o que ele tem em casa, vai ficar pensando, não, vou casar com mais uma. Eu acho que é muito trabalho, né, Claudinho? Não, eu acho que... pessoal, nosso tempo já está terminando. Eu quero deixar o convite para vocês. Precisou de atos notariais, está pensando em casar, está pensando em fazer seu testamento, que eu acho que é uma coisa muito importante, deixar seus imóveis em dia. Você que comprou há muito tempo atrás aqueles apartamentos do BNH, comprou um apartamento, não transferiu para o seu nome, porque é complicado transferir junto com a Caixa e tudo, e fez documentos de gaveta para transferir, não custa nada, vai lá, senta com o pessoal do cartório, pede para dar uma olhada nesses documentos, aproveita que você está conseguindo manter em dia o pagamento, né, que o proprietário às vezes está vivo ainda, ou que tem os herdeiros vivos,
para sentar e garantir o seu bem. Porque a coisa mais difícil que tem é você pagar toda a vida uma casa. Quando você achar que ela vai ser sua, você vai olhar que você esqueceu de fazer um asterisco num documento. Com certeza, né? Claudinha. A gente vê isso no balcão do cartório mesmo, sabe? A gente vê situações assim, que poderiam ter sido resolvidas de uma maneira relativamente simples no passado e não foram. Então, assim, procurem mesmo, né, os tabelionatos de nota, os cartórios da confiança de vocês, evidentemente que ficam à disposição também, mas os cartórios, eles estão espalhados. Não é à toa que tem tabelionato de notas e registro civil pelo Brasil todo. Se você for ver, inclusive, nos serviços os mais capilares, né, no sentido de estar espalhado mesmo por tudo, são justamente essas serventias. Elas estão para servir justamente a população, né, ofertar essa segurança jurídica que é tão necessária, Claudinho. Aproveitar, mandar um abraço pro teu pai. Eu quero trazer ele uma hora aqui para contar, porque o homem é um arquivo histórico. Nossa, é verdade. O pessoal de Vaiporã, ele está com um grupo lá com fotos que ninguém tinha, não sei de onde ele arrumou. Né? Então, um grande abraço para ele. E para vocês também, um bom fim de semana. Vamos se cuidar, o mês está quase terminando, né? E a vacina vai chegar para todo mundo aí. Valeu, bom domingo a todos. Bom domingo.